Senhoras e senhores deputados, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início à nossa reunião do dia de hoje, reunião ordinária, que é constituída numa primeira parte pela audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento e depois temos, de seguida, uma audiência à Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos. Antes de mais, eu queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco Português de Fomento, Dr. Gonçalo Regalado, que se faz acompanhar pelo Sr. Administrador Tiago Mateus e pelo Sr. Diretor de Comunicação, Hugo Monteiro. A ambos também as boas-vindas. Sr. Doutor, muito obrigado pela presença de Vossas Excelências, muito obrigado seguramente também pelos contributos que nos vão dar. Senhores e Srs. Deputados, o Banco de Fomento fez-nos chegar há pouco uma apresentação que vai certamente ser útil no decurso da nossa audição. Eu pedi para ser distribuída, julgo que já terão nos e-mails, portanto podem eventualmente socorrer-se dela, se assim entenderem. Julgo que já estará na posse de todos. E eu queria informar o seguinte: a nossa grelha de tempos prevê 7 minutos para o partido requerente, que é o grupo parlamentar do Chega, ou seja, 6 minutos da grelha mais 1 minuto por ser partido requerente e, portanto, tem 7 minutos. Depois, o grupo parlamentar do PSD, que já se inscreveu, tem também 7 minutos. O grupo parlamentar do PS, que já se inscreveu, tem 6 minutos. O grupo parlamentar de Iniciativa Liberal, que ainda não se inscreveu, mas já se inscreveu agora. O Sr. Deputado Miguel Rangel tem também 5 minutos. E o Sr. Deputado Filipe Sousa, da JPP, 2 minutos. Sr. Doutor, as respostas são dadas imediatamente a seguir às perguntas dos grupos parlamentares nesta primeira ronda. Se houver uma segunda ronda, são 2 minutos a cada senhor ou senhor deputado inscrito e o Sr. Doutor responde usando o mesmo tempo, mas no fim de todas as intervenções. Senhoras e senhores deputados, não se tratando de um membro do Governo, isto até para recordar o dia de ontem, não se tratando de um membro do Governo, não é modelo de pergunta e resposta. O tempo é corrido, conta o tempo corrido, tem o tempo que anunciei e o Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento terá, conforme disse, o mesmo tempo para responder a todas as questões colocadas. Assim sendo, penso que estamos em condições de iniciar. Inicia o Sr. Deputado Filipe Melo, segundo a inscrição que tenho, Grupo Parlamentar do Chega, 7 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados e um cumprimento especial ao Sr. Gonçalo Regalado e à equipa que o acompanha. Muito obrigado por estar presente uma vez mais nesta comissão. E começo já por fazer um pequeno enquadramento, Sr. Presidente, do requerimento do Chega. O Chega entende que, e já tivemos a oportunidade de o dizer numa audição anterior a Vossa Excelência, que nota-se, Sr. Presidente, eu pedia, não por mim, mas que não me incomoda, mas para que o Sr. Presidente Gonçalo Regalado consiga ouvir as questões, está muito ruído aqui na bancada do PSD e pedia atenção para não fazer diretamente ao Sr. Presidente que pudesse. Muito bem, eu vou pedir a todos por igual. Senhoras e senhores deputados, de facto a sala está cheia, o que é um ótimo sinal. Aliás, há pelo menos uma senhora deputada que não tem lugar na mesa. Mas temos que... Eu agora olhei para o lado e vi. O Sr. Deputado Hélio Correia está fora da mesa, mas vamos ter que organizar de outra forma, não tem sentido estar aí. Sim, não, ou se deu lugar, ou apertamos um bocadinho e ganhamos mais um lugar, mas também não a quero obrigar a vir para a mesa, mas é uma questão de cordialidade e de correção, havendo lugares, e temos lugares disponíveis na sala. Se o Sr. Deputado dizia eu, a sala está cheia, e ainda bem, é bom sinal, de facto, para podermos trabalhar com rigor, temos todos de fazer um esforço, por igual, sem exceção, de silêncio para nos fazermos todos ouvir. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando, como eu estava a dizer, Sr. Gonçalo Regalado, já tivemos a oportunidade nesta comissão, nós, o Grupo Parlamentar do Chega, de enaltecer o trabalho que Vossa Excelência e a sua equipa têm feito à frente do Banco Português de Fomento, em que se notou uma evolução muito positiva
face à anterior administração e com resultados que são manifestamente positivos. E, neste sentido, nós acompanhamos com particular interesse o anúncio que foi feito no início do mês de junho pelo Banco de Fomento da criação de um fundo, ou de um mega fundo soberano para o apoio às empresas. Portanto, um valor que seria um recorde face aos valores anteriores, e daí também o apelidar de mega fundo soberano, que estimularia o desenvolvimento, o crescimento, a internacionalização, digitalização, etc., das empresas, com vista a uma maior competitividade, tanto no mercado interno como no mercado externo. E qual a nossa surpresa quando, no Congresso do PSD, ouvimos o Sr. Primeiro-Ministro, na altura, a dizer que o Governo tinha solicitado a criação de um mega fundo soberano para reabilitação de empresas com dificuldades. Isto foi o que disse o Sr. Primeiro-Ministro, líder do PSD, no Congresso. Ora bem, o que é que nos parece aqui? O Sr. Primeiro-Ministro, de uma certa forma, estava a tentar puxar para si, para o Governo, os louros de algo que foi o Banco Português de Fomento que idealizou e que vai lançar para o mercado. Por outro lado, também não percebemos se foi um equívoco do Sr. Primeiro-Ministro que disse que este fundo soberano que serviria para reabilitar empresas, ou seja, que seria o Estado, com este valor disponível no fundo, a adquirir empresas que estivessem numa situação económica ou financeira mais debilitada e que mensalmente seria paga uma renda ao Estado. Ora bem, isto contradiz a todo o pano o que foi apresentado pelo Banco Português de Fomento. E a primeira questão que eu tinha para o Sr. Presidente era mesmo esta. Houve um equívoco na parte da apresentação do Sr. Primeiro-Ministro ou, na realidade, não temos um, mas sim dois fundos soberanos que se destinam a objetos completamente diferentes? Essa seria a primeira questão. Depois, gostava também de ouvir a opinião do Sr. Gonçalo Regalado em relação a uma afirmação, e que passo a citar, do Sr. Secretário de Estado Adjunto do Orçamento, José Maria Brandão de Brito, em que disse, e vou citar: Portugal tem demasiadas PMEs, muitas delas microempresas, que constitui um obstáculo à produtividade, ao volume de negócios, aos lucros e à criação de emprego e, ato contínuo, à afirmação da economia portuguesa no mercado global. Ora bem, escusado será dizer que eu discordo completamente desta afirmação do Secretário de Estado Adjunto do Orçamento. Nós sabemos que 90 e muitos % do setor produtivo, do setor empresarial em Portugal, e que o Banco Português de Fomento tem aqui um papel fundamental e tem tido um papel fundamental no apoio a estas pequenas, micro e médias empresas, são elas que são geradoras de emprego. São elas, muitas delas, que são startups que têm valências imensas e que, inclusivamente, o Estado podia aproveitar. Ora bem, então aqui há um contrassenso. Porque se estas pequenas, micro e médias empresas que contribuem e muito para a criação de emprego no nosso país, são estas que contribuem para o avanço tecnológico destas empresas, que são manifestamente reconhecidas até no plano internacional, vamos querer sonegar estas empresas, porque só as empresas grandes ou ditas grandes é que contribuem para a afirmação da economia portuguesa no mercado global? Isto é completamente falso. Isto é completamente falso. Isto é um desincentivo à criação de novas empresas, à inovação
e à produtividade. E eu pergunto, e o Sr. certamente não se furtará a responder, como é seu apanágio, sem qualquer condescendência, se isto é ou não uma forma de condicionar o setor empresarial em Portugal e, ao fim e ao cabo, acaba por condicionar também a atuação que, volto a dizer, tem sido muito coerente e muito incisiva do Banco de Fomento no apoio às empresas. Portanto, isto é um desincentivo, na nossa opinião, não sei se o doutor concordará ou não, mas é um desincentivo à criação de novas empresas. Porque as grandes empresas são aquelas que, em termos de volume, não em termos real, mas em termos de volume, mais dão ao Estado. Mas o Estado, neste caso o Governo, é que devia criar incentivos para que as pequenas empresas se tornassem grandes, nomeadamente com a redução da carga fiscal. Sr. Deputado, para terminar. E vou concluir, Sr. Presidente. A carga fiscal, todos nós sabemos que há uma diferença significativa de uma empresa com 249 trabalhadores quando passa para 250 e que muitas vezes essas empresas criam outras para não passar o número de funcionários. Portanto, o Governo está a ser refém das suas próprias políticas e a condicionar também o crescimento destas empresas, a proliferação destas empresas e o contributo do Banco Português de Fomento. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Gonçalo Regalado tem também até 7 minutos para responder a esta primeira ronda de questões. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado a todos os senhores deputados, a todos os grupos parlamentares. Agradecer novamente estar cá, agradecer as palavras do Dr. Filipe Melo e agradecer sempre o escrutínio positivo e bastante construtivo que temos no Grupo Banco Português de Fomento para estarmos aqui sempre num sentido de prestar contas daquilo que estamos a fazer e, em particular, de dar visibilidade de uma forma bastante clara a tudo o que tem sido feito no banco, porque temos essa obrigação e esse objetivo. Para endereçar os dois primeiros temas apresentados pelo Sr. Deputado Dr. Filipe Melo e pela bancada parlamentar do Chega, permitam-me, digamos, separar as nomenclaturas e as finalidades. As nomenclaturas são claras. O que o Banco Português de Fomento lançará, e está agora nesta fase, deixem-me só ir aqui ao slide direto, nesta fase a ser ultimado com o Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial e com o Sr. Ministro do Estado e das Finanças, é um fundo de fundos. E o fundo de fundos, basicamente no léxico empresarial, é uma continuidade daquilo que, na nossa opinião, foi um instrumento de sucesso para a capitalização das empresas em Portugal, que foi o Fundo de Capitalização e Resiliência. Nós, quando chegámos, tínhamos no Fundo de Capitalização e Resiliência uma performance na casa dos 300 milhões de euros e foi possível, durante os primeiros 18 meses de mandato, nós mobilizarmos, como podem ver no slide, 1.361 milhões de euros diretamente nas empresas, capitalizando a nossa economia em praticamente 200 empresas, como vou clarificar a seguir, e, em cima disso, termos 1.176 milhões de euros elegíveis ao abrigo do PRR, denotando uma performance e uma execução de 112% daquilo que era o objetivo inicial. Portanto, o banco cumpriu com as sociedades de capital de investimento e com todo o ecossistema de inovação e capitalização das empresas em Portugal, que são PMEs, como vão ver a seguir, não são investimentos em grandes empresas, essa dimensão. Portanto, há um fundo de fundos, que é um fundo de natureza tradicional no mercado europeu para investimentos em PMEs, com private equity e com venture capital, e há aquilo que foi apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro em sede pública, que é um fundo soberano para participações em grandes empresas de natureza estratégica e que nem é gerido pelo Banco Português de Fomento. E eu penso que essa é a primeira resposta de uma forma muito clara, mas se me permitem, deixem-me partilhar-vos o que é que foi a performance deste Fundo de Capitalização e Resiliência e que é o benchmark para aquilo que será o Fundo de Fundos que lançaremos no outono deste ano, como ainda esta semana foi partilhado pelo Sr. Ministro da Economia e da Coesão Territorial. O banco, como podem ver, teve uma aceleração grande no primeiro ano,
Depois houve um conjunto de operações que nós fechámos com as nossas sociedades de capital de investimento, digamos agora nos últimos 6 meses, e apesar da data efetiva ser final de julho, foi possível chegarmos a final de junho, mês 6, com uma execução acima daquilo que era a expectativa. Portanto, o nosso compromisso aqui, na última vez que estivemos no Parlamento, foi dizer que todos os euros do PRR geridos pelo Banco Português de Fomento seriam executados de uma forma positiva e chegariam às empresas, e estão a chegar tanto no Fundo de Capitalização e Resiliência como no Instrumento Financeiro para a Inovação e Competitividade. Mas permitam-me dizer-vos aquilo que é a maturidade do nosso ecossistema de inovação e de fundos de investimento de capital. Porquê? Porque como vem aqui a performance de praticamente todos os fundos nesta dimensão, é hoje, como veem, em 76 empresas conseguimos mobilizar 101% de execução e 11 dos 12 fundos têm 100% ou mais de execução. Quando há mais de 100% de execução, significa que o próprio Fundo de Capital de Investimento colocou dinheiro mais da sua componente e da sua percentagem do que da percentagem pública, o que também é para nós um sinal de grande confiança da qualidade dos investimentos que estão a ser feitos. E aqui têm a performance continuada, mês a mês, em time series, porque isto não é uma fotografia, é um vídeo, portanto nós temos de estar sempre a acompanhar com as nossas equipas de capital, que são lideradas de forma muito proativa e muito permanente pela nossa administradora, que faz esta gestão também com as sociedades de capital de investimento e numa enorme parceria, assim como com as associações que representam este setor, em particular a Investors Portugal, a APCRI e a Startup Portugal. Portanto, são todas instituições que estão a trabalhar como vem nesta dimensão. Quando olhamos para o Venture Capital, também temos aqui ótima informação para poder partilhar e basicamente o que nós podemos mostrar é que também novamente 11 dos 12 fundos entregam a 100% a sua execução e portanto os investimentos são 122 empresas, portanto na totalidade dos 2 programas indiretos nós estamos a falar de 198 empresas com uma execução de 3 dígitos em todos os programas e em todos os investimentos. Na dimensão do banco, naquilo que são investimentos diretos do banco, nós investimos 138 milhões de euros no Deal by Deal e investimos 138 milhões de euros na recapitalização estratégica e 146 milhões no Deal by Deal. Portanto, o banco cumpre também essa dimensão e com uma capacidade grande de escolher os bons investimentos. Tivemos muitas candidaturas, várias a cumprir elegibilidade, 67, dessas aprovámos 50, contratámos 45, começámos de 325 milhões, chegámos a 283, penso que deixamos claro a nossa performance nessa dimensão. Relativamente à segunda questão, Sr. Presidente, se me permite, eu iria aqui ao slide 16 e que acho que diz muito da nossa capacidade no banco, já agora fazendo uma síntese, até para enquadramento de todos os senhores deputados. Nós, quando estivemos aqui, estávamos com cerca de 1 ano de mandato, agora vamos com 1 ano e meio de mandato, fizemos esta semana 1 ano e meio de mandato. Nestes primeiros 6 meses do ano, números de início deste mês, temos 3.250 milhões de euros de garantias colocadas em 15 mil empresas, com um trabalho que eu acredito que seja bastante próximo das regiões afetadas, que são aquelas onde nós dedicamos nas PMEs maior apoio e maior impacto. Temos 1.800 empresas que têm nesta altura projetos de investimento de quase 3 mil milhões de euros aprovados no IFIC, e com 1.100 milhões de euros de subvenção, também com uma execução a 100% no PRR, temos 60 milhões de euros de capital em mais 30 empresas e 150 milhões de euros de financiamento em 3 novos projetos, o que totaliza 3,75% do PIB, 11.250 milhões de euros em 18 meses e com uma dimensão que é bastante material de quase 35 mil empresas apoiadas, num tecido económico que tem cerca de 400 mil. Ou seja, estamos quase em 10% das empresas que o país tem que foram apoiadas em qualquer instrumento de dívida, de garantia, de capital ou de fundo de investimento nos últimos 18 meses. Portanto, tínhamos a ambição interna da Casa de poder tocar em 1 em cada 5 empresas portuguesas e podermos chegar às 70, 80 mil empresas das 400 mil que precisam de instrumentos de financiamento com capital ou com dívida ou com garantia, porque, como sabemos, temos hoje uma dimensão muito grande de empresas, quase 300 mil, que só são empresas de depósitos e não usam instrumentos de crédito ou de capitalização. Mas, quanto à questão das PMEs, eu gostaria muito de chegar aqui ao slide 16 para explicar que nós temos muito orgulho de ser uma economia com PMEs e que nós sabemos que a escala é importante.
O que é que nós temos a dizer no Banco Português de Fomento com indicadores? O que nós temos a dizer é que 99% destas 35 mil empresas que foram apoiadas nos últimos 18 meses são PMEs e que 96% do financiamento e dos instrumentos que nós colocamos... Capacidade de síntese? Sim, Sr. Presidente, vou terminar. 99% do número de empresas e 96% do montante são micros, pequenas e médias empresas. E atenção que as micros são 42% do montante e 56% do número, ou seja, nós somos um banco para a economia portuguesa em todos os setores, em todos os segmentos e em todas as dimensões. Relativamente à questão que se coloca, não há dúvidas. Nós promovemos a mesma ideologia que temos visto também na associação da BRP, Business Roundtable Portugal, que é: as micros podem e merecem ser pequenas, as pequenas podem e merecem ser médias, as médias podem e merecem ser grandes e as grandes podem e merecem ser globais. Aquilo que é o nosso entendimento é que a escala cria produtividade, cria competitividade, cria exportação, cria melhores salários e cria mais impacto. Mas isso não invalida que nós tenhamos as PMEs que o país precisa, precisamos é mais de grandes empresas. E eu acho que é essa a leitura também do Sr. Secretário de Estado, que é nós, Portugal, precisamos ainda mais de grandes empresas, mas precisamos de todas, as micros, pequenas e médias, para continuarmos a crescer, porque é assim que o fazemos com todos, e todos os empresários são respeitados no Banco de Fomento ao mesmo nível, independentemente da sua dimensão. Muito obrigado, Sr. Srs. Deputados, eu dei um bocadinho de tolerância ao Sr. Presidente do Conselho de Administração do Banco de Fomento. Naturalmente é mais, enfim, tenho adotado este critério, é mais difícil responder às questões e é mais demorado responder às questões do que as colocar e, portanto, daí também uma tolerância. Mas também apelo ao Sr. Presidente do Conselho de Administração à sua capacidade de síntese. Embora beneficiando e continuando a beneficiar da tolerância para que se possam esclarecer todas as questões. Dito isto, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, Grupo Parlamentar do PSD, que também tem 7 minutos. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os colegas deputados. Cumprimento muito especial à administração do Banco Português de Fomento, na pessoa do Sr. Presidente Gonçalo Regalado, e agradecer a sua presença. Eu penso que já ficou bastante claro, ou seja, nós hoje temos esta audição a pedido do Partido Chega, com um requerimento direcionado a um fundo soberano. Eu quero agradecer ao Sr. Presidente, pelo menos já explicou a grande diferença que existe entre um fundo soberano e um fundo de fundos. Eu acho que isso é importante e mostra aqui mais uma vez, eu lamento, um requerimento provavelmente feito à pressa, feito em cima do joelho, porque acabamos por misturar duas coisas totalmente distintas. O fundo soberano e fundos de fundos, que é o grande objetivo do Banco Português de Fomento. Temos que aguardamos com grande expectativa, entendemos que esse é um investimento crucial para a dinamização da nossa economia, em grandes desafios que hoje temos, desde a transição digital, transição energética, introdução da inteligência artificial nas nossas empresas, capacidade de reindustrializar as nossas empresas, redirecionar as nossas empresas para outros setores de valor acrescentado, muito na linha daquilo que tem sido feito com as linhas IFIC e também salientar aqui o papel que o Banco Português de Fomento teve e tem e vai continuar a ter na execução das linhas IFIC e das verbas que foram alocadas por parte do PRR nessas mesmas linhas, com o aumento que houve, dando mais escala e mais dimensão à própria atuação do Banco Português de Fomento. Na altura já tivemos a oportunidade de o ter aqui, havia algumas críticas, algumas resistências até por parte do Partido Socialista e acho que hoje estamos em crer que foi uma das decisões corretas por parte do atual Governo de aumentar a dotação do Banco Português de Fomento no que diz respeito às linhas IFIC. E aí, se tiver a oportunidade de nos fazer um ponto de situação relativamente às linhas IFIC, ficava-lhe extremamente agradecido. Relativamente, eu tenho obrigatoriamente que repor aqui a verdade, porque basicamente, eu lamento, mas o deputado Filipe Melo não disse... Não vou dizer com verdade, provavelmente é desconhecimento,
não foi dos elementos que integrou a delegação do Partido Chega no Congresso e provavelmente a informação que tem é uma informação que é errada. Mas eu queria prefaziar basicamente aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do PSD disse no Congresso e passo a citar. Será um instrumento, relativamente ao Fundo Soberano, será um instrumento de autonomia e intervenção do Estado em setores estratégicos. Quero, dentro deste projeto, destacar a intenção que é de termos participações acionistas de forma a garantir um veículo de poupança para as futuras gerações e um instrumento de efetivar a soberania nacional. Estamos a falar de participações em áreas estratégicas como a energia, não excluímos a banca, mas também as comunicações ou mesmo gestão de infraestruturas aeroportuárias e se os concessionários das mesmas não cumprirem as suas obrigações. Ou seja, estamos a falar de setores estratégicos. Em nenhum momento se falou nem de PMEs, nem de startups, porque efetivamente para essas o instrumento correto é o instrumento de fundo de fundos a ficar sob gestão do próprio Banco Português de Fomento, e aqui estamos a falar de um fundo soberano, daquilo que sabemos e que foi apresentado pelo Sr. Primeiro-Ministro e Presidente do PSD, sob gestão do próprio IGCP e tendo como alavanca a emissão de dívida, investindo essa dívida em participações estratégicas. Mas pronto, queria repor aqui a verdade e a precisão das declarações do Sr. Primeiro-Ministro. Relativamente à audição, queria aqui destacar sobretudo o papel que o Banco de Fomento tem tido neste ano e meio. Eu acho que é reconhecido, o partido Chega a reconhecer, também não tenho dúvidas que os restantes partidos reconhecerão o excelente trabalho que tem vindo a ser feito ao nível do Banco Português de Fomento. Eu acho que hoje, eu tenho dito isto em diferentes fóruns, eu acho que hoje temos um verdadeiro banco soberano ao serviço dos nossos empresários, ao serviço da nossa economia. Não tem nada a ver o banco que herdámos do anterior governo, do governo liderado pelo Partido Socialista, com este mesmo modelo de gestão que hoje apresentamos. Eu muitas das vezes digo, antes tínhamos uma banqueta, hoje temos um verdadeiro banco, porque tínhamos administração, mas dali não retirávamos grande sumo. E tenho obrigatoriamente de destacar o facto de, ao nível dos rankings dos bancos promocionais europeus, haver uma melhoria significativa do nosso banco passar de 16º lugar para 5º lugar, mas também com o apoio, e aqui o Sr. Presidente já teve essa oportunidade, o apoio que está a ser dado às nossas empresas. Mais de 35 mil empresas apoiadas, 11 mil milhões de euros na economia real, cerca de 3,75% do PIB e, deixe-me lhe dizer, um primeiro semestre que parece auspicioso, com 17 mil empresas apoiadas e um volume já de 4,5 mil milhões de euros. Eu digo isto porque é extremamente importante a atuação do Banco Português de Fomento. Nós hoje temos grandes desafios na conjuntura internacional, pela estabilidade que temos grandes desafios em termos de crescimento da economia e é muito importante o papel que o Banco Português de Fomento continua a desempenhar, sobretudo e essencialmente dirigido às PMEs. O nosso tecido empresarial é PMEs, nós temos essa consciência. Ontem ouvimos aqui críticas, e eu gostava depois também se pronunciasse sobre isso, que a atuação do Banco Português de Fomento não chega a todas as PMEs, não chega às PMEs do interior. Era importante também esclarecer isso e perceber a capilaridade que o banco está a ter na sua atuação e eu gostava também que esclarecesse isso. Gostaria-lhe aqui, depois, se podia pronunciar, hoje apresenta um pipeline bastante robusto, 5 mil milhões de euros em candidaturas, 746 milhões de euros já aprovados, mas que ainda também esperam a contratação. E era muito importante perceber de que forma é que está a ser feito esta articulação entre o banco e a banca comercial, que é extremamente decisiva. Eu terminava a minha intervenção com 3 questões centralizadas aqui em 2 áreas que me parecem extremamente importantes. Tem a ver com a etapa estratégica. O banco viu renovado o seu mandato até 2032. Acho que é um sinal positivo por parte da própria Comissão Europeia, que reconhece o papel e todo o trabalho que tem sido feito no Banco de Fomento, mas eu gostaria de perguntar qual é que vai ser a prioridade nos próximos anos por parte do Banco Português de Fomento, se o foco vai continuar a ser única e exclusivamente no aumento do volume de financiamento ou se passará sobretudo também pela avaliação do impacto económico dos projetos que têm que ser apoiados. Gostaria ainda, para terminar, no que diz respeito com a tolerância do Sr. Presidente, no que diz respeito à capitalização das empresas,
Temos visto que o banco tem reforçado significativamente os instrumentos de capital e apresenta uma execução muito superior à registada anteriormente, mas considera que as nossas empresas já estão culturalmente mais disponíveis para recorrer a instrumentos de capital em vez de financiamento exclusivamente por dívida. E, terminando, no que diz respeito ao hiato que existe hoje entre as operações aprovadas e sem contratação, onde é que identifica o principal constrangimento? É do lado do banco, mesmo para terminar. Do lado da banca comercial ou nas próprias empresas? Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, que não é Presidente do Conselho de Administração, permitam-me corrigir, mas é Presidente da Comissão Executiva. Feita esta correção, Sr. Doutor, 7 minutos para responder às questões colocadas. Muito obrigado, Sr. Deputado Dr. Ricardo Carvalho e Grupo Parlamentar do PSD. Ora bem, nós voltaríamos aqui com uma síntese rápida para dar ponto de situação logo na primeira questão ao IFIC. Não temos para projeção, mas temos para partilha. Nesta altura, o Banco Português de Fomento já recebeu 5.925 candidaturas, no total de 4.661 milhões de euros. Foi aprovado um investimento de 3.167 candidaturas de empresas diferentes, 2.427 milhões de euros, 0,8% do PIB. Estão subvenções aprovadas ao dia 2 de 1.170 milhões de euros, 3.167 empresas, e depois já estão nesta altura entre contratos assinados e validados mais de 3.000 contratos e já estão subvenções pagas mais de 1.577 empresas e 121 milhões, porque é apenas um primeiro adiantamento. O que nós podemos partilhar é que até agora o Banco Português de Fomento tem a felicidade de ter cumprido todos os prazos dos 8 avisos de candidatura que recebemos. E façamos um bocadinho a memória histórica. O Banco Português de Fomento recebeu um valor inicial de 315 milhões de euros, que era a expectativa inicial do valor do PRR que poderia ser alocado para a dimensão das empresas, para fazer 3 avisos: inteligência artificial, reindustrialização e toda a dimensão associada à defesa. A seguir, as regiões autónomas da Madeira e dos Açores fizeram 2 avisos setoriais. A seguir, os colegas da Agricultura fizeram um pedido de um aviso adicional e criámos um aviso estrutural para as calamidades e temos cumprido todos os prazos. Os empresários têm tido as aprovações a tempo daquilo que é a sua decisão. Portanto, nós acreditamos que vamos aprovar números redondos, mais 3.000 milhões de euros de investimento para a economia portuguesa, cerca de 3.500 empresas, quando acabarem as aprovações de todos os avisos, e vamos estar a falar, certamente, dos 1.200, 1.250 milhões de euros de subvenções e, certamente, teremos aqui cerca de 1% do PIB no IFIC para investimento dos portugueses e das PMEs, porque a maioria destes investimentos são feitos por PMEs. Portanto, relativamente a estes são os números do IFIC da última Comissão Executiva do Banco. Relativamente ao primeiro semestre, se o Sr. Deputado me permitisse, eu acho que os indicadores, que também era uma preocupação que tínhamos já ouvido dos senhores deputados na COFAP, nós temos assistido a um posicionamento da banca comercial muito solidária e muito próxima com os empresários, e como veem, a produção de garantias do Banco Português de Fomento e a evolução da carteira de crédito do sistema, não há, como veem, nenhuma assimetria, ou seja, nós este ano produzimos de uma forma contínua, exceto ali no mês de março, que foi quando houve a maior apoio à região de Leiria. Depois, a seguir, que estamos a produzir entre 450, 490, 570 milhões e, portanto, a evolução da banca comercial também tem sido positiva, o que significa que tem havido esse caminho. Quando nós olhamos para aquilo que é a série histórica dos últimos 30 anos do Grupo Banco Português de Fomento, nós percebemos que no primeiro semestre já superámos nas garantias, só nas garantias, 3.000 milhões de euros, e que isso é, no primeiro semestre, mais do que em qualquer ano da década passada, exceto o do Covid, que é um ano absolutamente atípico na nossa relação. Portanto, no primeiro semestre praticamente temos a melhor série histórica das últimas 3 décadas e estamos com uma expectativa positiva que vamos cumprir os 6.000 milhões de euros de orçamento na dimensão das garantias. E isto acontece quando a economia melhora. Porquê? A nossa forma de perceber como é que a economia melhora é utilizar os dados do Banco de Portugal no que diz respeito aos depósitos empresariais e no que diz respeito ao crédito empresarial, e o que nós assistimos é que na curva a verde nós continuamos
quase a chegar aos 80 mil milhões de euros de depósitos. Portanto, a pergunta que fazia há bocadinho, que é como é que nós sentimos as empresas cada vez com melhores resultados, com melhor performance, com capacidade de geração de liquidez e de depósitos da sua margem, e por isso também menor utilização de crédito. Cada vez há menos empresas em Portugal a recorrerem ao crédito. E depois uma estabilidade, um platô no crédito que anda entre os 75 e 76 mil milhões há muitos anos. E, portanto, desde o Covid é essa, digamos, a estabilidade que temos tido no sistema bancário e pela primeira vez em Portugal nós passamos a ter empresas com mais depósitos do que crédito. Ou seja, se a intermediação fosse perfeita, nem seria necessário o sistema bancário para fazer este trabalho. O nosso trabalho aqui tem sido, como vê, fazer basicamente a avaliação de uma forma muito cuidada dos processos e, já agora, para endereçar as últimas questões que nos apresentou, tem aqui o detalhe não só do funil em cada uma das empresas, daquilo que é o estado de cada candidatura, mas a performance de cada banco comercial. E nós o que vemos é que todos os bancos comerciais são altissimamente competitivos, nós temos uma relação muito próxima e muito parceira com a banca comercial, há sempre algum hiato entre o momento da aprovação e o momento do financiamento, por razões de natureza operacional, ou do Banco Português de Fomento ou do Banco Comercial, mas sobretudo por razões que a nós, enquanto entidade pública, nos agradam, de melhor competitividade de pricing do sistema. Porquê? Porque os empresários, como têm a garantia na mão e muitas vezes já aprovam em 2, 3 bancos, depois demoram algum tempo a fazer alguma gestão da escolha do melhor pricing e do melhor banco. E se tínhamos dúvidas sobre isso, Sr. Deputado, permita mostrar, já lá vamos à capilaridade, aquilo que dizem os números do Banco de Portugal. Os números do Banco de Portugal, com o relatório de maio deste ano, mostram que ter garantia pública do Banco Português de Fomento e da Sociedade de Garantia Mútua poupa em custos financeiros quase 25% em poupança, em custos financeiros, porque o contrato de garantia pública é um contrato mais económico, mais competitivo, mais barato do que fazer sem garantia. E, além disso, dá mais prazo, como também tinha partilhado aqui na Comissão. E dá mais prazo porquê? Porque hoje, 68% do nosso financiamento está encostado aos 5 anos e 32% do nosso financiamento com garantia está encostado acima dos 5 anos, normalmente entre os 8 e os 10 anos. Enquanto que na banca comercial há uma distribuição, porque há muito curto prazo, que é quase um terço. E, portanto, é este 30-40-30 que faz a diferença. Portanto, o Banco Português de Fomento hoje permite mais acesso a mais empresas e a mais PMEs ao crédito, 2, permite acesso a um crédito mais barato, mais competitivo e muitíssimo mais seguro. E 3, permite que esse acesso ao crédito seja feito de uma forma muito positiva a um preço mais barato e com uma maior longevidade. Relativamente às duas últimas questões, que eu acho que são muito, muito importantes, relativamente à coesão territorial, o Banco Português de Fomento tem a felicidade de partilhar com todos os senhores deputados que nós cobrimos todo o território nacional, todos os distritos, todas as regiões. Obviamente com aquilo que é o equilíbrio tradicional do peso económico de cada região. Mas quando vemos um país que tem sempre muita densidade de investimento e de apoio na própria capital, também podemos partilhar-vos que o distrito mais apoiado do Banco Português de Fomento no país até é o Porto, e portanto é a capital do Norte. Portanto nós, depois do Porto vem Braga, Aveiro, Leiria, Setúbal. Claro que temos um maior desafio no interior, para isso também estamos a trabalhar proativamente para abrir proximidade com direções comerciais nestes distritos do interior. O Banco Português de Fomento ainda tem 4 distritos onde não tem presença física e, na nossa expectativa, até ao final deste mandato, teremos presença física em todos os distritos, porque não há empresas de primeira nem empresas de segunda, empresas da capital ou do litoral e empresas do interior, empresas do continente ou das regiões autónomas. Todas as empresas em Portugal têm que ser apoiadas e, é claro, a cobertura que é feita de uma forma bastante proporcional face à atividade económica. Relativamente à estratégia e àquilo que foi apresentado e aprovado pela Comissão Europeia, que a nós também é bastante relevante no que diz respeito ao futuro. O Banco Português de Fomento tem hoje mandato aprovado, também foi um dos primeiros trabalhos da nossa equipa, até final de 2032. E é um mandato bastante mais ampliado, porque permite-nos não só cobrir as antigas falhas do mercado, que é ir além do mercado, onde o mercado não chega, deve chegar o Banco Português de Fomento e o Banco Soberano de Portugal, mas em cima disso também temos a capacidade de fazer o financiamento e aquilo que é a musculatura de capital dos mercados subóticos. Para terminar. Vamos terminar.
dos mercados subótimos. Portanto, nós conseguimos em mercados que seja necessário, em que nós consideremos que não há mercado perfeito, do banco ter uma intervenção direta e ajudar a economia em qualquer dimensão. E para terminar, fechando as últimas 3 questões, é muito simples. A nossa cultura é continuar a ampliar a dimensão de produtos. O banco vai fazer, além das garantias e além daquilo que era o tradicional do capital, vai fazer agora seguros de crédito com a Agência de Crédito à Exportação para ajudar as empresas exportadoras, vai fazer fundos de investimento imobiliários com maior impacto para ajudar também a rentabilizar um bocadinho o impacto do património público e privado das empresas e vai ampliar aquilo que são os instrumentos tradicionais do capital. Por fim, na cultura e no modelo, o que nós sentimos dos senhores empresários é que há cada vez uma maior abertura para estruturarem soluções de capital que permitam a gestão familiar, mas também a gestão em parceria com os fundos de investimento nacionais e internacionais, mas que sobretudo privilegie a escala, a competitividade, a inovação e o desenvolvimento. Hoje, os empresários são os da nova geração. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhor Deputado Vítor Guerreiro, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, 6 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Gonçalo Regalado e restantes membros da administração do Banco Português de Fomento, cumprimento e dou as boas-vindas também. Esta audição tem como objetivo concreto perceber que fundo está a ser preparado pelo Banco Português de Fomento, que natureza terá, que objetivos servirá e de que forma poderá apoiar verdadeiramente as empresas portuguesas. O Partido Socialista considera que o nosso país necessita de empresas mais capitalizadas, com maior dimensão, com mais capacidade exportadora, mais investimento produtivo e mais capacidade de reter talento. Penso que essa seja uma ambição partilhada por todos e o Banco Português de Fomento pode e deve ter um papel relevante nessa estratégia. Não foi por acaso que em 2020 o Governo do Partido Socialista foi responsável pela criação do Banco Português de Fomento e tem defendido desde sempre o seu papel como Banco Público de Desenvolvimento, situação que continuamos hoje a acreditar e a defender. Consideramos que um fundo desta natureza pode ser estratégico e pode ter uma importância bastante grande na alavancar a economia e as pequenas e médias empresas. Mas também não podemos transformar a palavra fundo numa resposta automática para todos os problemas das empresas. Um fundo de fundos é, por natureza, um instrumento indireto. O dinheiro não chega necessariamente às empresas por decisão direta do Estado ou do Banco Português de Fomento, passa por sociedades todas, fundos de capital de risco e outros intermediários que depois escolhem onde investir. A notícia do público é clara nesse ponto. Não será o Estado a escolher diretamente as empresas, serão sociedades todas a fazê-lo. Na audição à Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas que tivemos ontem, foi bem claro. Muitas das micro e pequenas empresas não sentem que os instrumentos do Banco Português de Fomento estejam desenhados para as suas necessidades concretas. A apresentação que aqui nos foi feita prova e mostra o reconhecimento que o banco tem dimensão crescente, que mobiliza volumes importantes e que as garantias chegam a muitas pequenas e médias empresas, tendo como indicador 99% das empresas apoiadas são PMEs e 97% do montante de financiamento foi dirigida a PMEs. Mas acabou também de referir, e vimos no mapa que aqui apresentou, que coesão territorial não está propriamente refletida naquilo que é a ação do Banco Português de Investimento. Há que estar mais próximo das empresas do interior, dos pequenos concelhos e tentar fomentar mais o investimento nas pequenas e médias empresas do interior do país. Primeiro, porque falar de PMEs inclui realidades muito distintas. Uma microempresa familiar não tem as mesmas condições de acesso a uma média empresa exportadora ou uma empresa tecnológica em crescimento. Segundo, porque as garantias são apenas uma parte da missão do fomento. Este novo fundo não será uma linha de garantia tradicional, será um instrumento de capitalização indireto operado através de sociedades gestoras. Coloca a seguinte questão: que garantias existem de que este fundo servirá a objetivos públicos e não apenas critérios financeiros dos operadores que o venham a gerir? Uma segunda questão: que PMEs são servidas por este novo fundo? Serão também as pequenas empresas industriais, familiares, regionais, exportadoras tradicionais ou, sobretudo, empresas mais sofisticadas, próximos dos fundos e com perfil para capital de risco? Há ainda uma questão de responsabilidade. O Banco Português de Fomento tem administração própria
mas tem a tutela do Governo. Nem tudo é responsabilidade exclusiva da administração do banco. Se o Governo decide reforçar o capital do Banco Português de Fomento, usar fundos de Portugal 2030, mobilizar com investimentos europeus e desenhar um fundo de fundos, então estamos perante uma opção política ou económica. E essa opção deve ser explicada politicamente. Uma outra questão, no desenho deste fundo, que resulta da orientação do Governo e que resulta das propostas técnicas do Banco Europeu de Fomento, que instruções de orientação recebeu o Banco da tutela sobre os objetivos deste instrumento? Uma outra questão, este fundo destina-se a resolver falhas concretas de financiamento das PMEs portuguesas ou destina-se, sobretudo, a dinamizar o mercado de capital de risco em Portugal? E ainda uma última questão. Como é que o Banco Português de Fomento vai demonstrar de forma compreensível e pública que este fundo fará a diferença real e que investimentos irá apoiar concretamente sem intervenção pública? Apoiaria sem intervenção pública? Peço desculpa, ainda uma última questão. O Banco Português de Fomento compromete-se a publicar informação simples, regular e compreensível sobre este fundo, incluindo sociedades todas escolhidas, beneficiários finais, dimensões das empresas apoiadas, distribuição territorial, comissões, resultados e impacto na economia real. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, tem os mesmos 5 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. 6 minutos, perdão. Agradecidíssimo, Sr. Presidente. Nós temos hoje muita prova de boa qualidade e feita na Academia Portuguesa sobre o impacto dos instrumentos de private equity e deste ecossistema nas empresas investidas. Um último estudo apresentado pela Universidade Nova de Lisboa em setembro de 2025 por 2 professores, João Duarte e Nuno Pereira, fez a análise dos 14 fundos de investimento, mais de 1.050 investidores em mais de 677 empresas entre 2006 e 2024, portanto uma série longa, e chegou a esta conclusão que me parece bastante clara. Ao final de 3 anos da entrada dos fundos de investimento nas empresas participadas, o investimento dessas empresas contra empresas similares num grupo de controlo aumenta 2 a 3 vezes, o volume de negócios das empresas aumenta 3 vezes, as exportações aumentam 2 vezes, o emprego aumenta 2 vezes e os salários são 50% maiores. Ou seja, o que nós encontramos é na teoria económica e na prática daquilo que nós vemos nos últimos 20 anos em Portugal, indicadores muito claros, validados por professores da Universidade Nova de Lisboa, com uma análise bastante alargada, portanto estamos a falar de 1.053 investidores, 677 empresas participadas, 14 fundos de investimento. Não é uma análise curta para o mercado em Portugal da qualidade daquilo que é o investimento que é feito em Portugal. Relativamente àquilo que é a estruturação de fundos, permitam-me dizer-vos que terá que ser apresentada pelo Governo. Há uma proposta do Banco Português de Fomento ao Governo para nós termos um fundo de fundos para fortalecer o investimento das empresas, reforçar a capitalização das empresas e fomentar a consolidação de processos empresariais para que as empresas ganhem escala. Essa proposta tem também uma dimensão de dotação financeira e tem uma dotação de gestão. Nessa parte, eu acho que devo e tenho a responsabilidade de vos partilhar que toda a transparência, todo o rigor e toda a gestão terá os critérios mais amplos e mais europeus que nós conhecemos. Seguirá a escola de capital do Fundo Europeu de Investimento e do Banco Europeu de Investimento. Teremos uma entidade gestora, teremos um Conselho Geral independente, teremos uma solução com revisão oficial de contas por empresas certificadas e teremos uma comissão de avaliação técnica independente fora do banco, como já acontece hoje. Nós, no Banco Comissão Executiva, aprovamos com o Conselho de Administração, mas sob parecer de comissões técnicas independentes. E isso teremos certamente para garantir todo o processo de transparência na escolha das sociedades gestoras e na escolha daquelas que são as melhores práticas e melhores estratégias de investimento. Temos um objetivo ao nível do prazo, que também é conhecido e já é público. Queremos lançar
o concurso no final deste ano de 2026. Queremos que o fundo tenha um desembolso durante cerca de 3 anos, 27, 28 e provavelmente 29, e queremos que haja uma dotação contínua que permita a Portugal não ficar com um vazio agora no fim do Fundo de Capitalização e Resiliência. Ou seja, o que nós estamos a fazer é manter a disponibilidade de instrumentos no mercado para que não se crie aqui agora um vazio nessa dimensão. Relativamente às estratégias de investimento, permita-me, e eu compreendo todas as questões, o que nós temos a partilhar é que o fundo será agnóstico ao nível dos setores, ou seja, não será nem o Banco Português de Fomento, nem o Estado a escolher o setor A, B ou C, sabendo que temos um conjunto de necessidades também de natureza europeia nessa dimensão. Será um fundo, obviamente, que terá que ser analisado, gerido e acompanhado, sobretudo nas suas entidades promotoras e nos parceiros pela CMVM e por todas as entidades que fazem a supervisão do capital em Portugal. Obviamente que será um fundo tendencialmente para investimento em PMEs e em Portugal, terá um modelo de comissões tradicional, equilibrado e bastante mais conservador no que diz respeito ao rendimento do que os fundos tradicionais privados, e será um fundo equilibrado, tanto nas perdas como sobretudo nos ganhos, para que nós tenhamos um fundo equilibrado, porque nós queremos é que multiplicar valor e não correr nenhum risco de nenhuma perda futura do nosso trabalho. Relativamente às duas questões, sobre a coesão e sobre a inovação, para nós é claro, obviamente, que nós temos a responsabilidade de equilibrar o país, ou seja, de financiar mais o interior do que o litoral, de financiar mais o espaço rural do que o espaço urbano. Mas é nossa responsabilidade poder acolher as empresas que também temos e que estão nestas geografias. Obviamente que no IFIC nós já fazemos isto, já damos mais incentivos às empresas que estão em espaço do interior. É importante também que os fundos europeus do Portugal 2030 continuem, como têm feito, a fazer essa dimensão, mas nós teremos uma visão muito clara, muito simples e muito direta, que é garantir às empresas o melhor acesso ao instrumento que as empresas escolhem. Seja esse instrumento de dívida, de garantia, de capital, de quase capital, de fundos imobiliários, seja esse instrumento de seguros de crédito. Na nossa visão e no nosso modelo de banca, porque nós somos bancários, não temos visão de natureza política, o trabalho é responder às necessidades da economia e das empresas. Em parceria com quem? Com a banca comercial na dívida e nas garantias, com as sociedades de capital de investimento em toda a dimensão de capital, agora com as novas seguradoras de crédito e seguradoras na dimensão dos seguros de crédito, com as sociedades com quem fazemos a gestão dos fundos imobiliários. Portanto, é nosso trabalho estar numa lógica de parceria, de ajuda permanente e de criação de valor. Terminando, relativamente à sua questão da rentabilidade, é muito claro. Nós teremos uma rentabilidade equilibrada para que deixemos de ter em Portugal aquilo que até estava na própria expressão, que era fundos de perdas. Nós não vamos nunca promover fundos de perdas, porque fundos de perdas são pagos com impostos públicos e isso não pode ser feito. Isto é fundos de fundos para terem rentabilidade, para nós em parceria termos uma rentabilidade equilibrada, e se o fundo de fundos que o Banco Português de Fomento propôs ao Governo for aprovado, as rentabilidades serão equilibradas e serão proporcionais. Isto é, quando as sociedades de capital de investimento tiverem melhores rentabilidades, o Estado e o Banco Português de Fomento também as acompanharão. Quando houver perdas, não são as perdas todas centralizadas do lado do Estado e as sociedades de capital de investimento ficam neutralizadas. Ou seja, algumas das falhas que nós fomos encontrando no Fundo de Capitalização e Resiliência, em que nós no máximo chegávamos a 6%, e se a sociedade de capital de investimento ganhasse 30 ou 40 ou 50, o Estado não passava de 6, não vai acontecer no futuro, e portanto nós queremos ser um fundo de ganhos e não um fundo de perdas, para que esse fundo de ganhos possa ser utilizado novamente com o capital de vendas futuras e para que essas vendas futuras possam fazer, como no KfW na Alemanha, no BPI França ou no ICO, o fundo do próxima geração. Só para terminar, Sr. Presidente, é também nossa responsabilidade, tem sido aqui muito debatido na dimensão da Comissão de Economia, e para nós é muito importante. Porque é que nós temos que preparar o nosso ecossistema de fundos de capital para esta dimensão? Porque a Europa lança agora um grande fundo que se chama European Competitiveness Fund, ECF,
que tem 410 bilhões de euros e onde são estas sociedades, com o Banco Português de Fomento, que têm que, numa lógica de sinergia, fazer a candidatura. Quanto mais forte estiver a nossa seleção nacional, quanto mais forte estiver o nosso país, maior será a nossa competitividade europeia para termos acesso a estes fundos de capital também ao nível da Europa no ICF. E muito obrigado por todas as questões. Muito obrigado, Sr. Doutor. Obrigado, Sr. Presidente. Cabe agora a vez ao Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, na pessoa do Deputado Miguel Rangel, que tem até 5 minutos. Faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos da sala, Srs. Deputados, Srs. Representantes do Banco Português de Fomento. Dr. Gonçalo Relado, antes de mais, obrigado pela sua presença. Começar aqui um bocadinho pelo diagnóstico, mas já foi feito, que Portugal tem um problema de produtividade. Está 20% abaixo da média europeia, com menos 10% nos últimos 15 anos e, em relação aos outros países da coesão, cresceram 30% e também sabemos que a grande parte da empregabilidade está concentrada nas pequenas e médias empresas, com cerca de mais de 75% dos trabalhadores. Por outro lado, também reconhecemos que o nosso sistema financeiro assenta quase exclusivamente na banca comercial e a banca comercial portuguesa empresta contra colateral com aversão ao risco e horizonte curto. É caso quase para dizer que a responsabilidade limitada está apenas nos textos do Código das Sociedades Comerciais, porque, na verdade, não existe no balcão do banco, porque quem pede o financiamento é obrigado a dar aval pessoal e arrisca a casa para capitalizar a empresa. O Sr. Presidente já disse publicamente, inclusive, que falta coragem à banca no financiamento à economia. Destes diagnósticos, o Governo conclui que está preso numa armadilha de PMEs e que a solução é um fundo dos fundos de 15 mil milhões para consolidar 600 a 800 empresas. Ora, aqui o diagnóstico nós acompanhamos, mas esta conclusão, em parte, já nos separamos, porque a resposta a um mercado de capitais raquíticos, podemos assim dizer, é exatamente criar condições para desenvolver esse mercado. E um fundo público de 15 mil milhões não desenvolve o mercado. Pode ser um mal menor que substitui a ausência de uma banca de investimento, mas arrisca-se também a criar um ecossistema de capital de risco estruturalmente dependente do Banco Português de Fomento como investidor âncora e sem estratégia de saída. A verdade é que, na nossa opinião, existem outros instrumentos que travam igualmente a produtividade e o crescimento em Portugal e que estão ausentes normalmente do diagnóstico do Governo. Temos a taxa máxima de IRC mais alta entre os países europeus da OCDE, uma derrama estadual que, por opção política, agrava o imposto à medida que a empresa cresce e, portanto, por si só, um desincentivo ao crescimento, tributações autónomas entre 10% e 35% cobradas mesmo em anos de prejuízo e 50% de tributações sobre lucros distribuídos, ou até 50%, havendo essa possibilidade, de lucros distribuídos. Somos o sexto sistema fiscal mais complexo da União Europeia e o terceiro país onde as empresas mais horas gastam em obrigações fiscais. Adicionalmente, todos conhecemos também o problema da justiça lenta, que fecha na prática os tribunais a quem tem pouca estrutura, como muitas das nossas PMEs. O Estado, na verdade, antes da criação do fundo, já pune o crescimento e, de alguma forma, não ataca estas opções políticas que criam os problemas que o fundo, por si só, visa resolver. Destes enquadramentos, a primeira pergunta que lhe gostaria de ouvir a sua opinião é que sobre os outros mecanismos, nomeadamente os fiscais, que tinha agora a referir, que também interferem no problema do resíduo de crescimento e da baixa produtividade do tecido empresarial, ou seja, qual seria aqui a vossa opinião sobre o efeito de todo este contexto nos problemas que estamos aqui a endereçar, nomeadamente o crescimento das empresas e a sua produtividade. Deixo-lhe ainda mais algumas questões. O modelo de governance do fundo e os mecanismos concretos que devem impedir a ingerência, eu creio que já abordou nas suas respostas anteriores, mas que mecanismos, em que é que distingue em substância este fundo dos instrumentos já existentes
qual a taxa de incumprimento esperada para este fundo e qual a perda máxima para o contribuinte em cenário adverso e que mitigadores estão a ponderar para este cenário e como garantem que o fundo não cria distorção de mercado, ou seja, que evidência é que tem que este capital é adicional e não de substituição do capital privado que seria mobilizado de outra forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, 5 minutos também para responder, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, Dr. Miguel Rangel. Duas notas relativamente à questão bastante portuguesa da sobrecolateralização das operações de crédito. Nós concordamos nessa dimensão. Eu, olhando para aquilo que é o balanço de todos os bancos comerciais e vendo os números que são publicados trimestralmente, também considero que há excesso de colateral de natureza real e que os senhores empresários não devem, nem nas hipotecas das suas empresas, nem nas hipotecas dos seus negócios, nem no seu aval pessoal, constituírem aquilo que são instrumentos de garantia da banca comercial, porque nós temos instrumentos de garantia financeira no Banco Português de Fomento que podem e devem ser ampliados, ou seja, quando me fazem a questão se a dimensão que estamos a colocar de garantias públicas e de garantias financeiras na economia é equilibrada, eu respondo sempre da mesma forma. Enquanto dos 75 mil milhões de euros que nós temos hoje de crédito em Portugal nas empresas, nós não tivermos pelo menos 30%, um terço disso, 30% de garantias financeiras em estoque, nós não estamos a cumprir a nossa missão, porque quando olhamos para os rácios de cobertura dos bancos comerciais, vemos rácios de cobertura de 300% e 350%, o que significa que os ativos subjacentes a esses créditos, que são ativos reais, portanto são hipotecas ou de empresas, ou avales, ou hipotecas de casas, são efetivamente muito superiores e os empresários portugueses não merecem essa sobrecolateralização quando comparados com os empresários espanhóis ou franceses ou alemães, onde esta prática do aval não se pratica, não se faz, nem é uma atitude de risco controlado e de risco partilhado. Portanto, eu estou bastante disponível, como na equipa do Banco Português de Fomento, a continuarmos a ampliar de forma progressiva a disponibilidade de garantias, sejam garantias europeias do Fundo Europeu de Investimento, sejam garantias do Banco Português de Fomento ou da Sociedade de Garantia Mútua, para apoiar a banca comercial, a libertar os ónus que tem hoje, na nossa opinião, também em excesso, dos colaterais das empresas que estão normalmente associados às operações de crédito, colaterais esses que no momento da concessão são 70% ou 80% do valor do crédito, mas que à medida que o tempo vai passando, chegam a ser 400%, 500%, 600% do valor do crédito, porque esses próprios colaterais também não são reduzidos à medida que o crédito é reduzido, portanto aumenta a sobreexposição de colateral. E, portanto, nós temos que ajudar nessa dimensão. Também é preciso alguma regulação nessa dimensão do Banco de Portugal, mas é claro para nós que as garantias devem ser financeiras e não devem ser nem reais, nem hipotecas de natureza pessoal, porque isso não é, na nossa opinião, correto. Isso sim é a armadilha dos empresários e da economia. Quanto às PMEs, eu reforço o que disse ao deputado Dr. Filipe Melo. Nós temos poucas PMEs para aquelas que o país precisa. O país precisa de mais empresas, de mais empresários e de mais PMEs. E eu não conheço nenhuma grande empresa que nasceu sem ser PME. Eu costumo dizer que a PME é como a escola primária. Conhecem algum doutorado da academia que não passou na escola primária? É isso que nós precisamos. O que nós precisamos de garantir é que as grandes empresas são feitas começando com PMEs, mas PMEs com dimensão global. Ou seja, hoje as empresas que nós vamos vendo e que nos vão chegando são empresas que nascem PMEs, mas que rapidamente têm a ambição de exportar, de ser médias empresas, de procurar novos mercados, de garantir novos investimentos, de melhorar até com outras geografias e de chegarmos ao final e serem médias, grandes e até empresas globais. Temos várias que foram investidas pelo Grupo Banco Português de Fomento nestes anos. Para nós não há nenhuma armadilha da dimensão de PMEs, até porque se formos ver a economia alemã ou a francesa, a percentagem de PMEs não é muito diferente da percentagem de PMEs portuguesas. A questão não é a percentagem, a questão é o número e o impacto e a dimensão, é isso que nós queremos fazer. Quanto ao ecossistema de capital, eu não vejo nenhuma dependência do ecossistema de capital do Banco Português de Fomento. E tenho a felicidade de partilhar com todos que cada vez mais nós vamos assistindo a grandes sociedades de capital de investimento que já têm acesso, inclusive, diretamente
a fundos de capital do FEI, do BEI e de outras multilaterais. Para nós isso é um enorme sinal de credibilidade e de qualidade do setor. E também já não é tão incomum vermos hoje sociedades de capital de investimento em Portugal que têm capacidade de fazer levantamento de capitais privados estrangeiros para investir em Portugal. Ou seja, já é para nós esse também um bom sinal. E por essa razão é que nós também, na nossa estruturação do Fundo de Fundos, estamos a considerar que as sociedades de capital de investimento podem estar, obviamente, sediadas em Portugal, aqui com a CMVM, ou noutras geografias europeias. Dar-lhe um exemplo, na última viagem do Sr. Presidente da República à Itália, acompanhando a COTEC, foi apresentado e assinado pelo Presidente da República de Portugal, Dr. António José Seguro, pelo Presidente da República de Itália e pelo Rei de Espanha, com as três COTECs, a COTEC Inovação nossa portuguesa, a COTEC Espanha e a COTEC Itália, a construção de um fundo para inovação, com os três bancos soberanos a apoiar, o Banco Português de Fomento também, os nossos colegas espanhóis e o CDP, os nossos colegas italianos, para criarmos aquilo a que nós chamamos o mercado único dos fundos nesta dimensão de inovação. E esse deve ser o nosso trabalho. O nosso trabalho deve ser unir esforços, juntar geografias, para que uma empresa boa portuguesa queira comprar uma espanhola ou uma italiana possa usar este fundo misto e o possa fazer de uma forma ativa. Para que uma empresa portuguesa que queira ampliar os seus mercados e os seus negócios para a Espanha e para a Itália o possa fazer de uma forma direta e ativa. Exemplo, também assinámos o mês passado com os nossos parceiros vizinhos espanhóis um acordo em que o rating da Espanha, da empresa espanhola no ICO, vale em Portugal. E o rating da empresa portuguesa no BPF vale em Espanha. Ou seja, este tipo de parcerias que nós temos que fazer mais naquilo que devia ser um mercado único europeu muitíssimo mais aberto, tem que ser feito de uma forma proativa e de uma forma muito, muito positiva. Relativamente à questão fiscal, de uma forma muito ágil e muito simples e muito direta, permita-me dizer-lhe que nas funções que ocupo não posso ter opinião sobre essa dimensão, nem a posso expressar, mas compreendo muito do que disse. Relativamente ao modelo de governance dos fundos, nós fizemos vários cenários, o cenário normal, o cenário central, o cenário mais agressivo, o cenário mais otimista, e a nossa expectativa é que nós teremos um fundo que terá uma rendibilidade entre os 7% e os 10% positiva e que será com base nessa rendibilidade positiva de 7% a 8% que nós poderemos, em uma ou outra operação, poder perder nos negócios de capital de investimento, como no crédito ou na dívida, há sempre esse risco, mas que não é materialmente relevante. Mas aquela que será a grande novidade do Fundo de Fundos é que este será o primeiro fundo que Portugal apresentará em que a dimensão de capital privado colocado nos fundos é superior à dimensão de capital público. E eu acho que isso é um ótimo exemplo. É que pela primeira vez, veja-se neste Fundo de Capitalização e Resiliência, é 70% do Estado e 30% dos privados. Não será assim no novo Fundo de Fundos, se a proposta que o Banco Português de Fomento apresentou ao Governo vier a ser aprovada. A nossa proposta é que o mercado privado, os fundos privados, os family office, as sociedades de capital de investimento podem e devem aportar do privado mais dinheiro do que o Estado. O Estado deve ser um mobilizador para exatamente termos um efeito de adicionalidade e não um efeito de substituição. É esse o nosso trabalho e será esse o nosso compromisso, e vamos publicar certamente em soluções públicas e de site público aberto para que possamos ser escrutinados por todos os cidadãos, porque nós temos a responsabilidade de apresentar resultados e de vir aqui para ser escrutinados, mas em qualquer momento, porque nós temos a responsabilidade de apresentar contas ao país. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Doutor. Dei a tolerância habitual para não cortar o raciocínio e para melhor esclarecimento das questões colocadas, e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa, do Grupo Parlamentar, Deputado Único da JPP. Não tenho ainda inscrições para a segunda ronda, pelo que, se as houver, eu pedia às senhoras e aos senhores deputados para as fazerem no decurso ou da intervenção do Sr. Deputado Filipe Sousa ou na resposta do Sr. Presidente da Comissão Executiva, e ia pedir às senhoras e aos senhores deputados, sobretudo aos coordenadores que estão aqui presentes quase todos, o Sr. Deputado Filipe Melo agora não está, mas ainda estava há pouco, se no intervalo desta audição para a audiência que vamos ter a seguir, se podíamos fazer uma pequena reunião informal de 3 ou 4 minutos a propósito dos agendamentos que combinámos ontem. Como sabem, os agendamentos é uma prerrogativa, é uma competência do Presidente da Comissão, mas eu tento sempre coordenar, como é habitual, com os grupos parlamentares. Ou no final, era só para nos fazer esperar, mas preferir no final, fazemos no final.
Isto porque os agendamentos que combinámos ontem não dependem só de mim, não dependem só de nós, não dependem só da nossa vontade e, portanto, tudo aquilo que equacionámos ontem não é possível realizar e, portanto, temos de tomar decisões, mas fica para o final da audiência. É isso que preferem? Decidam e transmitam. Sr. Deputado Filipe Sousa, 2 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Vou tentar ser cumpridor dos 2 minutos e cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão Executiva, Dr. Gonçalo Regalado, e toda a equipa que o acompanha. E tenho aqui uma desvantagem ou a vantagem, que é, tinha preparado aqui um conjunto de questões, 3 ou 4, que já foram respondidas, e tive que improvisar aqui um pouco em fruto das respostas que, entretanto, fui dando aos diferentes intervenientes. E, em primeiro lugar, também saudá-lo pelos resultados que apresentou. Eu acho que demonstra bem a dinâmica e a responsabilidade do desafio que assumi até esta data, mas gostaria de ouvir da sua parte, e penso que foi o Sr. Deputado Ricardo do PSD e o Sr. Deputado Vítor do PS que falaram sobre a coesão territorial. Portanto, o Sr. Doutor apresentou aqui um slide que demonstra o derramamento dos investimentos em Portugal. Portanto, verifiquei assim muito rápido que as regiões autónomas tinham ali uma cor muito esbatida. E se pudesse aprofundar um pouco essa sua projeção em termos na dinâmica dos investimentos do Banco de Fomento nas regiões autónomas e também no interior do país. E tinha também aqui uma última questão relacionada com a origem do capital desse fundo de fundos. O Sr. Doutor há pouco já respondeu que 70%, salvo erro, são capitais privados, mas acima de tudo, se pudesse responder quem assumirá o risco desses investimentos e que garantias existirão para impedir que o dinheiro seja utilizado para cobrir investimentos em empresas que têm maior capacidade de acesso ao sistema financeiro. Portanto, eram só estas 2 questões que eu gostaria de ver respondidas. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, os mesmos 2 minutos para responder às questões colocadas, por favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora permita-me voltar aqui. Não consigo. Mas eu tenho os números aqui apontados no documento. Nós, efetivamente, vemos as 2 regiões autónomas a meio da tabela. A região autónoma dos Açores tem um apoio de 327 milhões de euros e a região autónoma da Madeira tem um apoio de 311 milhões de euros. Normalmente não é o que acontece, em particular na região autónoma da Madeira, que tem uma dimensão económica sempre no top 5 do país. O que é que nós vemos e sentimos? O que nós vemos e sentimos é que há muitas destas linhas, que nós também enquadramos no banco, que tinham natureza continental. E nós mudámos isso radicalmente. A partir de hoje, todas as linhas que nós lançámos já no Banco Português de Fomento são regiões de território nacional global. E isso para nós é mesmo muitíssimo relevante. Segundo, eu também tive a oportunidade, aliás tenho ido com recorrência à região autónoma dos Açores, fui já à região autónoma da Madeira no mês passado, em junho, reuni com o Sr. Secretário Regional das Finanças e com o Sr. Presidente do Governo Regional, e também ficou claro para nós que há ali uma série de dimensões muito relevantes de apoio às empresas, à inovação, à indústria, ao turismo, e a toda a dimensão da economia digital. Vimos ali projetos de grande qualidade, em particular no Arditi, sei que tem um sentimento especial pela Madeira, e portanto estamos a trabalhar nessa dimensão também em grande parceria. Portanto, a nossa ambição e o nosso objetivo é que todas as regiões possam ser apoiadas, normalmente em função daquilo também que é o seu contributo, naquilo que são as empresas de cada uma das regiões. Acreditamos que as regiões autónomas subirão tradicionalmente nesta escala e terão cada vez mais acesso a mais instrumentos. Mas permitam-me dar aqui uma nota, é que o Banco Português de Fomento nestes primeiros 6 meses lançou 3 vezes mais programas de garantias no que o último ano. Nós no último ano lançámos, em função do desafio, a linha do InvestEU e lançámos a linha da exportação. Mas já este ano, 2026, lançámos a linha de apoio à reconstrução, que foi para a região centro, como todos sabemos, e que acredito que já passou nesta altura os 2.000 milhões de euros pedidos e os 1.650 milhões de funding. Já temos mais de 8.500 empresas com dinheiro na conta. Depois lançámos a seguir a linha do IFIC para apoiar no IFIC a dimensão de garantia dos capitais alheios dos projetos. Lançámos a linha da resiliência energética, que pensávamos até ontem que estava praticamente condenada a não ser utilizada, mas com um novo escalada dos preços do petróleo, se calhar vai ser novamente utilizada. Temos cerca de 150, 200 milhões de colocação.
lançámos uma linha de forma estrutural e que para nós é muitíssimo importante, porque na verdade é o dia-a-dia que nós aqui temos, que é a nova linha Impulsar para fusões e aquisições, para PMEs, para novas empresas e em particular para investimentos de natureza estratégica e de curto prazo também no sistema, e estamos agora a ultimar com a banca comercial, que para nós é absolutamente essencial, linhas para melhorar a oferta de construção de habitação privada e pública, que estão nesta altura basicamente a ser ultimadas no banco para serem colocadas no mercado logo depois do verão. Portanto, o banco tem tido uma densidade de criação de instrumentos financeiros e uma grande parceria da banca comercial para essa dimensão. Relativamente às últimas duas questões sobre os riscos de investimentos, nós teremos riscos partilhados, como qualquer fundo de fundos, mas seremos muito cuidadosos. E seremos muito cuidadosos porque as nossas comissões técnicas independentes vão acompanhar a execução dos fundos. E além das nossas comissões técnicas independentes e acompanharem a execução dos fundos, nós vamos ter reuniões regulares para acompanhar os projetos de investimento e também de desinvestimento quando tivermos saídas dos próprios projetos. O acesso será o mais universal possível. Muito obrigado. Muito obrigado. Senhores deputados, na segunda ronda eu tenho as inscrições do Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega, e do Sr. Deputado Armando Mourisco, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Não tenho mais nenhuma. Está correta? Muito bem. Então, estando corretas as inscrições, Sr. Deputado Filipe Melo, 2 minutos, Sr. Deputado Armando Mourisco, 2 minutos, o Sr. Doutor terá 4 minutos para responder às questões colocadas. Obrigadíssimo. Sr. Deputado Filipe Melo, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. E agradeço também ao Sr. Gonçalo Regalado as respostas na primeira ronda, que, tal como já nos habituou, foram bastante esclarecedoras e sem se furtar a qualquer resposta. Gostava também, se me permitirem, só de responder ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que afirmou eu estar equivocado, até porque não estive presente no Congresso do PSD. E o Sr. Deputado saberá que vivemos numa era tecnológica e não é preciso estar nos locais para saber o que se passa. As empresas também investem em tecnologia e para bem da nossa sociedade e se calhar até com o apoio do Banco Português de Fomento. E cumpre-me dizer, Sr. Deputado, que, e até citando a CFO, do Banco Português de Fomento, estava aqui a consultar o que disse, vários países, sobretudo os mais ricos do mundo, têm fundos soberanos. O Banco Português de Fomento quer uma coisa parecida para Portugal. Portanto, eu não sei onde é que está o equívoco, Sr. Deputado, mas certamente o Sr. Deputado saberá o incómodo de algumas questões que eu coloquei. Bom, voltando ao que interessa, o Sr. Gonçalo Regalado disse que está aprovado e anunciado pelo Sr. Ministro da Tutela que o Fundo dos Fundos será lançado no outono deste ano. E eu pergunto ao Sr. até para tranquilizar os empresários que pretendem ter acesso a este mesmo fundo, se há uma data prevista para esse lançamento, se está tudo montado, devidamente preparado para que as empresas, quando da abertura, consigam aceder imediatamente. E a segunda questão tem a ver com a parte mais operativa do Banco Português de Fomento, em que o Sr. faz uma... Para terminar. Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. Faz na sua apresentação uma imagem bastante ilustrativa do modelo atual e que faz a comparação entre projetos entrados versus projetos aprovados. E aqui notamos que há uma diferença significativa do número de processos entrados até aos que estão aprovados e já mesmo executados. Eu pergunto-lhe o que é que faltou aqui. Se as próprias empresas não reúnem as condições para, ou se ainda temos bastante burocracia que faz com que muitas empresas, a meio do processo, desistam do mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Mourisco, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente, cumprimentar todas e todos os Srs. Deputados e, naturalmente, também cumprimentar o Sr. Dr. Regalado e a sua equipa do Banco Português de Fomento. Nós tivemos a oportunidade, com atenção, de ouvir o extenso relatório que o Sr. Presidente teve a oportunidade, durante
esta audição daqui a expor com os pormenores que bem entendeu. E quero dizer-lhe que, obviamente, depois de ter ouvido a exposição, em que refere que superaram todas as expectativas, todos os números, cumpriram todos os prazos e esgotaram mais do que nunca, quero dizer que, obviamente, assim sendo, é muito bom para o país, é muito bom para as empresas e nós congratulamos-nos por isso. No entanto, é aquilo que tem sido a informação que nos vai chegando e que questionarei para perceber se são casos isolados ou se, afinal, há mais casos para além destes, é que nem tudo corre sobre rodas, conforme o relatório de atividades que aqui trouxe diz. Nem tudo é cumprido como era devido. Ainda ontem tivemos a oportunidade, e é a primeira questão que deixo, de ouvir aqui o Sr. Presidente da Confederação de Micro e Pequenas Empresas dizer que o Banco de Fomento não tem importância real para as micro e pequenas empresas, considerando que são diminutos os apoios que até elas chegam, e os apoios que chegam são de fundos reembolsáveis, ou seja, são empréstimos que então a banca privada também é capaz de a fazer. Pronto, é uma declaração contraditória com aquilo que o Sr. Presidente aqui disse e que eu gostaria naturalmente que me explicasse para poder ficar devidamente detentor daquilo que é a realidade. E permitam-me que partilhe com todos uma situação preocupante e que eu espero que seja um caso isolado. A Cell4Food foi a primeira empresa portuguesa na área da biotecnologia celular alimentar e foi inclusive reconhecida com prémios e bolsas nacionais e internacionais. Iniciou um processo de candidatura ao programa Deal by Deal do Banco Português de Fomento em agosto de 2024 e aguardou a decisão durante 21 meses, quase 2 anos. Ao longo deste período, obviamente, a empresa continuou a executar o plano estratégico e de crescimento, participou em vários programas de aceleração com vista à preparação de uma ronda Seed prevista para o primeiro semestre de 2026, iniciou o projeto Cell Blue com incentivo de 600 mil euros para executar em 2 anos, em julho de 2025. Em novembro de 2025 recebeu a proposta do term sheet por parte do Banco Português de Fomento, o que levou a suspender temporariamente a ronda de investimentos privados, adiando-a para o segundo semestre de 2026. Em janeiro de 2026 obteve a aprovação do projeto SIL2 Plus, distinguido com selo de excelência no âmbito do aviso 13, com incentivo de 2,3 milhões. Em 20 de abril de 2026 foi comunicada a decisão de não aprovação de investimento por parte do Banco Português de Fomento. Terminarei, Sr. Presidente. Na sequência desta decisão foi declarada a insolvência, foram investigadores altamente qualificados que ficaram sem emprego e, obviamente, que esta situação, esta conclusão desta empresa e esta insolvência poderia ter tido outro desfecho, não fosse esta demora enorme. Eu queria colocar se efetivamente é a realidade que eu aqui expus, se é caso isolado, porque é que afinal os prazos não são cumpridos e as respostas não chegam a quem tanto delas precisam num investimento fundamental para o país. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, 4 minutos, com alguma tolerância, para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Dr. Filipe Melo, muito obrigado pelas questões. Relativamente ao fundo de fundos, sim, nós temos o fundo preparado, construído, organizado, temos data, sítio e local. Espero que depois consigamos convidar todos os membros da Comissão de Economia para estarem presentes e acreditamos que ficará feliz com a escolha, tendo por base o sítio onde será. Aquilo que nós temos como desenhado nesta fase é apenas aquilo que é a componente legislativa do processo. A componente legislativa do processo, isto é necessário a resolução do Conselho de Ministros, é necessária a portaria de dotação, é necessária a aprovação da ficha técnica e é necessário a aprovação do fundo. Mas permita-me dizer-lhe, porque acho que temos esta responsabilidade também na Casa da Democracia, de que o Banco Português de Fomento é uma casa de porta aberta e em que todos os vidros são completamente transparentes. Nós, além do Governo de Portugal, com quem já partilhamos a nossa proposta e de quem esperamos a decisão, porque a decisão é sempre do Governo, nós partilhamos também com a Comissão de Mercado e Valores Mobiliários, que esteve connosco já em março,
a analisar o documento, a analisar a proposta, a trazer contributos e a dizer como é que o fundo deveria ser estruturado, porque isto faz-se em parceria com todos. É assim com a CMVM, tem sido assim com a Agência de Seguros na ASF, na dimensão da ECA, também é assim com os colegas do Banco de Portugal, trabalhamos com todos e por todos, porque todos queremos o mesmo, portanto acreditamos que o outono será breve, que a cidade será feliz, inovadora e bastante mobilizadora e que teremos um espaço justo e bastante forte para apresentar aquilo que será o novo Fundo de Fundos de Portugal e que será, na nossa expectativa, o fundo mais forte que o país já teve sob sua gestão, com rigor, com transparência e com resultados, é isso que nós esperamos. Portanto, a dimensão é clara. Relativamente à componente operativa, sobre o nosso Fundo de Capitalização e Resiliência, nós efetivamente recebemos muitas candidaturas, 1.400 milhões de euros, 281 empresas, mas depois quando vamos fazer a parte fina, só são elegíveis 325 milhões de euros para 67 empresas e depois dessa passagem de elegibilidade, ou seja, as empresas cumprem todas as barreiras de elegibilidade para a função de investimento, nós conseguimos aprovar 50 e dessas 50 temos 138 milhões na recapitalização estratégica, 155 milhões no deal by deal. E temos um princípio que é nós colocamos dinheiro bom para multiplicar, não colocamos dinheiro bom para dividir. E, portanto, nós não vamos colocar um cêntimo de dinheiro público para retirar risco privado, nós vamos colocar dinheiro público para multiplicar risco privado e para garantir multiplicação de valor público, é esse o nosso trabalho. Portanto, nós somos bastante claros, bastante exigentes. Há uma expressão que nós temos no Banco Português de Fomento, que é o nosso investimento público, é dinheiro de capital com polícia, com rigor e com muita assertividade. Não é dinheiro colocado em sociedades de capital de investimento para fazerem escolhas arbitrárias, sem controle, sem rigor e sem a capacidade de nós termos essa auditoria permanente e presente. E nós somos bastante assertivos, porque o Estado tem que se fazer respeitar e deve saber a sua dimensão e o seu papel. Portanto, as nossas parcerias são intensas, são prospectivas, mas não deixam o Estado, o Banco e a soberania por mãos alheias. Portanto, nós contratámos 45 dos 50, contratámos 283 milhões dos 293, faltaram aqui 10 milhões, em que as empresas optaram por outras soluções, ou por soluções de preço, ou por soluções de outras escolhas. Relativamente à opinião do parceiro e presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Empresas, eu compreendo. Nós estamos a colocar apoio direto em 35 mil empresas, o país tem mais de 400 mil, é normal, estamos a falar de cerca de 1/10, portanto haverá certamente 9 empresários em cada 10 que disseram o Banco Português de Fomento ainda não nos apoiou, mas nós estamos aqui há 18 meses e em 18 meses fizemos 15, 16, 17 vezes o que tínhamos herdado. Portanto, o nosso trabalho é chegar a 2 em cada 10 empresas, acreditamos que não vamos conseguir chegar a todas hoje e agora, mas temos a certeza que se chegarmos a 2 em cada 10 empresas, chegaremos a 80 mil empresas neste mandato e com 80 mil empresas neste mandato, paulatinamente vamos ter uma opinião também diferente e também melhor do senhor Presidente da Confederação das Micro e Pequenas Empresas e já agora também dar-vos esta nota. Hoje, 2/3 das empresas que têm atividade em Portugal não têm crédito. Portanto, não precisam do Banco Português de Fomento. Têm depósitos, têm meios de capital diretos, têm lucros, não precisam do banco. Aliás, é um dos grandes desafios, falarem com os senhores presidentes e com os diretores de risco e com os administradores de risco dos bancos comerciais, eles todos vos dizem que há um enorme desafio nessa dimensão, que é não conseguem mobilizar crédito, que também querem fazer para colocar nas empresas. Por último, eu tenho como princípio não discutir, não debater, nem analisar casos individuais. Mas conheço o caso que está a falar, tenho uma enorme admiração pelos promotores e pela própria empresa Selfor Food, mas aquilo que nós hoje sabemos é que quando o Banco Português de Fomento, com maior de longa ou menor, que eu também considero que é maior que aquela que deveria ter sido, ninguém está satisfeito com este desafio e com este tema no Banco Português de Fomento. Quando nós percebemos que o Banco Português de Fomento, não aprovando os sócios de capital que estavam lá já dentro, que já tinham investido naquela empresa quase 6 milhões de euros, não quiseram aportar os 3 milhões de euros adicionais, então estávamos todos com a mesma razão. Cá está um exemplo em que não é o capital público que vai colocar suporte no capital privado, quando o capital privado diz que não coloca mais dinheiro na empresa. Eu compreendo, mas nós nem estamos há 21 meses em funções, estamos há 18. E aquilo que eu lhe quero dizer é,
Eu vi esse processo detalhadamente, acompanhei o processo detalhadamente e o que posso dizer é simples. Quando o capital privado falha, não tem que ser o capital público a responder. E foi esse o nosso papel, porque nós não poderíamos estar numa empresa que, eu não gosto de falar casos particulares, não podíamos estar numa empresa até 2029 com 9 milhões de euros investidos de capital público e privado e com 0 euros de vendas. A ideia é fantástica e é, mas é para ser feita por capital privado até o momento de chegar ao mercado. Quando chega ao mercado, nós estamos cá para multiplicar capital público e não para dividir capital privado. Foi essa a decisão, que nunca é feliz, porque nós, não tenham dúvidas, e eu tenho que o dizer aqui, no Banco Português de Fomento toda a gente quer aprovar. O desafio é que nós não podemos aprovar tudo. Nós temos que aprovar aquilo que é possível de multiplicar. É esse o nosso trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Senhores Estados, antes de nos despedirmos dos senhores responsáveis pelo Banco de Fomento Português, eu pergunto se querem uma intervenção à mesa pela condução dos trabalhos. Sr. Deputado, é para me informar certamente se querem fazer aquela curta reunião. Depende de Vossas Excelências. E podemos não a fazer. Como disse, a prerrogativa dos agendamentos é minha. Se não a quiserem fazer, não a fazemos. Então fazemos um intervalo. Muito bem. Sr. Deputado Armando Morisco, uma interpelação à mesa pela condução dos trabalhos. Faz favor. Sim, Sr. Presidente, porque que não exista qualquer confusão sobre as matérias. O que está aqui em causa, nem eu era capaz, nem o Partido Socialista, de pôr em causa a decisão do Banco Português de Fomento. Mas também não deixa de ser verdade que quando há a insolvência haviam já milhões e milhões... Eu já vou à conclusão da interpelação, até porque, permita-me, Sr. Presidente, e é nesse sentido que a faço. O Sr. Presidente do Banco Português de Fomento teve 35 minutos a mais que o tempo que lhe foi dado e, portanto, parece-me que é justo que a gente saia daqui o mais esclarecido possível. Todos tiveram, possível. inclusive os senhores deputados. E, portanto, não é em causa a decisão, ela é legítima, como é óbvio, não vou pôr em questão isso, é o tempo da decisão que, já com milhões de investimentos realizados, acabou por haver uma insolvência que era desnecessária se a decisão tivesse sido tomada em tempo real e compatível com este tipo de investimentos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores Deputados, muito obrigado a todas e a todos. Senhor Presidente da Comissão Executiva e restantes administradores que o acompanharam, muito obrigado pelos esclarecimentos que nos trouxeram. Bom trabalho, está bem? E até breve, certamente. Muito obrigado. Obrigado.